paz, Vi! Glória a Deus! Graças e paz, irmãos, amém? Forte, galera, graças e paz, irmãos, amém? Amém! Irmãos, estou muito feliz de estar aqui, pode se assentar. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. É tão bacana porque hoje é minha última ministração desse ano. E não poderia ser melhor para poder ser aqui. Eu vim de raiz assembleiana, né? Então eu tenho mania de falar agradeço pela oportunidade, né? Então, obrigado mesmo, Raíssa, obrigado, pastor Elcio, Renê, muito obrigado, apóstolo Renê, sabe, pela oportunidade mesmo de estar aqui, fico muito feliz. Eu quero que antes de tudo, vocês abaixem suas cabeças, só um segundo, por favor. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por estarmos aqui. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada jovem, ó Deus, que se encontra aqui nesse momento. A tua casa, ó Deus, é o melhor lugar que nós podemos estar, ó Pai. Nós colocamos aqui, ó Deus, o Senhor no centro das atenções. O Senhor é a presença mais importante, ó Deus, Teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade, ó Deus, entre nós. Ó Deus, que chamados e propósitos sejam ativados aqui nessa noite, ó Deus. É uma honra, ó Pai, poder servir ao Senhor. É uma honra, ó Deus, poder, ó Deus, estar aqui no lugar que o Senhor planejou há muitos anos atrás. Que o Senhor contemple o nosso coração, o Senhor abre a nossa alma, o Senhor abre, ó Deus, a nossa mente, o Senhor abre o nosso coração para receber, ó Deus, a Tua vontade aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como já diz, né, o tema da minha ministração é o cristão e a política. E quando eu falo, né, sobre política, muita gente assusta, né? Fala, pô, você vai falar sobre política dentro da igreja, né? Mas para poder falar sobre política dentro da igreja, eu quero que você abra a Bíblia, amém? Então abre a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 36. Inclusive é a minha primeira vez aqui em Manaus, né? Eu achei que, poxa, eu achei que eu ia ser recebido lá no aeroporto com a onça, entendeu? Ia ser um negócio mais animado, mas não teve onça. Na próxima você providencia, Elcio, por favor, né? Entendeu? Mas não, aqui o povo só fala de tambaqui. Tambaqui, né? Vocês gostam de comer, né? Eu também. João capítulo 18, versículo 36 diz o seguinte. Vai mostrar ali um episódio que Jesus ali está perante Pilatos. Diz o seguinte, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Quem nunca, né, ouviu uma pergunta dessa, né? O que é a verdade? O que é verdade para você pode ser, né, mentira para mim. Então essa relativização da verdade já vem, de muito tempo. E quem era Pilatos? Alguém sabe? Quem era Pilatos? Escola dominical aí, hein? Pilatos era governador da Judéia, Pilatos era um político. E ele era o único capaz de livrar o inocente da condenação. E o que ele fez? Ele lavou as suas mãos. Então ele tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus Cristo e acabou condenando Jesus. E quando a gente fala sobre política hoje em dia, a gente sempre pensa em partidos, a gente pensa sobre uma expressão ideológica, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas política diz respeito à influência, que vem do influir, que significa retirar uma essência que está dentro de você e transportar isso para dentro de outra pessoa. A pergunta que a gente tem que fazer é, de quem eu estou recebendo influência e quem eu estou influenciando? A gente vê hoje em dia que, infelizmente, né, a igreja, né, eu digo a igreja como um todo, ela está deixando com que algumas influências, né, externas entrem no nosso meio. E aí, quando eu finalizei a minha universidade, né, eu sou formado em Direito na PUC, quando eu finalizei a minha universidade, eu percebi que do mundo, eu espero que o mundo seja o mundo. Mas quando eu olhei para dentro da igreja, eu vi que a igreja estava já se parecendo muito com o mundo. Hoje a gente estava conversando, você entra no Instagram de uma cristã, aí está lá assim, Gêmeos, seja luz e Josué 1:9. Aí você fala, uai, fala Deus, né? Eita, já muda o Instagram aí, irmã, né?
Entra aí no Instagram e muda essa bio sua aí, né? E aí você fala, olha, as coisas estão muito, sabe, está muito difícil, está muito relativizada, né? O mundo está se parecendo muito com a igreja. E quando a gente fala sobre política, né, que a gente com relação à influência, a gente deixou durante muito tempo como igreja de falar de alguns temas, né, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre ideologia de gênero, sobre tudo isso. Só que na política não existe espaço vazio. Ou seja, se alguém não ocupar esse espaço, outra pessoa irá ocupar esse espaço. Então a gente não pode se omitir como Pilatos, porque todas as vezes que você se omite, outra pessoa vai ocupar esse espaço. E é o que tem acontecido. E aí o que hoje eu tenho percebido? Muitos de nós, né, estão muito mais preocupados em ter um arrepio, né, na pele, do que transformação de mente. Então você louvou aqui a Deus, e quando Deus te chama para poder adorá-lo, para poder servir, Ele te chama para poder adorá-lo por completo, amém? Amém. E isso inclui a sua cabeça. Olha que interessante, né? Inclusive o próprio Deus pede para que você preste um culto a Ele de forma racional. Ele não quer que você tenha uma fé apática. Ele não quer que você tenha uma fé ou um entendimento sobre Deus de forma, sabe, imatura. Não, pelo contrário. Ele fala, olha, você quando criança tomava leite, mas agora que você já é adulto, você precisa de alimento sólido. Então, nós somos, né, o alimento, ele alimenta o nosso corpo, porque nós somos um ser tricotômico, nós somos corpo, alma e espírito. Como vocês alimentam seus corpos? Ah, ninguém come aqui não. Vamos, gente, tambaqui, né? Que mais? Um monte de coisa. Açaí, né? Viu que vocês comem, né? Então você alimenta seu corpo comendo comida. Como você alimenta o seu espírito? A palavra, lá na igreja a gente chama de Job, jejum, oração e Bíblia. Como você alimenta a sua alma? Uai, Nicolas, eu tenho uma alma, né? C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Então você alimenta a sua alma através da sabedoria, através do conhecimento. Aí, inclusive em Provérbios pede para você buscar o conhecimento como aquele que busca o ouro, como aquele que busca a prata. E eu pergunto para vocês, nós estamos buscando o conhecimento como aquele que busca o ouro, como aquele que busca a prata? A média de livros que um brasileiro lê é 2,7 ao ano. Ele nem termina de ler o terceiro, né? É 2,7 ao ano. Isso inclui Cinderela, Três Porquinhos, né? João Pé de Feijão, né? Todos esses livros. Agora para pensar, qual foi o último livro que você leu? Incluindo Três Porquinhos, né? Cinderela. Talvez a sua alma esteja morta. E a nossa vida intelectual é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Então, quando você está parado, você não está parado, você está descendo. Então, a nossa vida intelectual é dessa mesma forma. Se a gente não relembrar aquilo que a gente aprendeu, a gente vai acabará esquecendo. E quem disse isso foi nada mais, nada menos que o cara mais sábio do mundo, que foi Salomão. Falou, olha, se você não parar para poder relembrar aquilo que você estudou, logo, logo se esquecerá daquilo que aprendeu. Então, quando a gente pega em Efésios 6, a Bíblia fala que existem, nós precisamos ficar atentos às artimanhas do diabo. Ou seja, da mesma forma que Deus utiliza pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. E nós precisamos compreender que nós estamos numa guerra. Então a minha ministração, vocês vão ver alguns vídeos chocantes, vocês vão ouvir coisas que talvez vocês nunca ouviram, vocês vão ver algumas fotos, você vai falar, putz, isso está acontecendo? Está acontecendo. E quando a gente se coloca, né, para uma guerra, você luta contra um inimigo. Se você não conhece o seu inimigo, é impossível você combatê-lo, porque esse inimigo você não conhece, qual que é a fraqueza dele, o que ele teme, né? Então a gente precisa conhecer os nossos inimigos. Então primeiro eu vou mostrar as pessoas que estão influenciando a sua alma, estão fazendo política, para quem eu falo para ir passando os slides? Para quem? Assim mesmo? Então beleza, senhor. Aí, foi. Então vai ser nesse sentido, né? O poder, a capacidade de um sujeito de determinar as ações dos outros. E qual está sendo, né, a consequência da gente não conhecer o nosso inimigo? Estagnação intelectual, né? Um estudo constata que período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. O que está acontecendo?
que quando um jovem que nasceu dentro da igreja, ele vai na escola dominical, ele lê os livros do René, né? Ele sabe de tudo, mas quando ele chega da universidade, ele deixa a sua fé. O que está acontecendo? Porque a guerra não é somente no campo espiritual, por mais que ela seja mais importante, mas existe um mundo material. Ou você fica uma semana sem se alimentar, né? Ah, Deus, me alimenta. Não vai dar certo, você tem que comer. E da mesma forma, Deus te fez com alguns atributos para você usá-los. Então Deus fez a sua boca para falar, Ele te deu ouvidos para você escutar, deu olhos para você enxergar. Então você precisa utilizar isso que Deus te deu. E quando nós olhamos, né, para dentro, né, do mundo, olha só que engraçado. Você precisa saber química, física, geografia, história, matemática. Você precisa saber o fundamento de tudo isso, né? Ensino fundamental e ensino médio, para você fazer uma prova, para você passar na universidade. Agora, quando você olha para os cristãos, para os jovens cristãos, né, a gente fica um imaturo na fé. Por quê? Porque tanto a Bíblia quanto a política, elas nos confrontam. E a gente não quer ser confrontado. Então, quando eu costumo dizer que não existe no mesmo lugar que há crescimento, conforto. Se você quer ir, né, ficar forte, né, quer fazer um projetinho aí, né, pai? Quer fazer um projetinho. E aí você quer ficar forte. Para onde você vai? Para o McDonald's? Para onde você vai? Comer tambaqui? Talvez. Você vai para onde, gente? Você quer ficar forte? Vai para academia, né? Você vai para academia. E o que é academia? Você gera microlesões no seu músculo. Você está gerando dor no seu músculo para que ele gere uma microlesão e isso expanda. Ou seja, você está gerando crescimento através da dor. E no confronto, você está confrontando ali seu corpo e você cresce. Da mesma forma no âmbito intelectual. Então a gente está perdendo os nossos jovens para o mundo quando chega na universidade, porque eles são confrontados, eles não possuem uma boa base apologética de defesa da fé e eles são enganados. Eles são enganados. Então eu mesmo lá na minha universidade, eu vi alguns professores meus, por exemplo, dizendo assim, ele escreveu sociologia no quadro e falou assim: a sociologia diz que Deus não existe. Aí eu levantava a mão, né, igual tropa de elite, levantava a mão assim, Matias, falava: professor, qual sociólogo que dizia isso, né? Rimos muito, acabou a aula, né? Era assim. Mas eu ouvi um professor meu dizendo que Jesus era canibal. Alguém chuta por quê? Por causa da ceia do Senhor. Falando que, não, porque Jesus ali, ele comeu o pão, né, que representa. Eu falei: ô professor, em nome de Jesus, vem cá, né? Deixa eu explicar o que significa representa, né? Mas esse tipo de coisa, eu lembro de uma menina que estava na minha sala que disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: professor, em questões de minutos, você destruiu toda a minha catequese. Aí eu falei assim: uau, como que em minutos alguém destruiu algo que está no coração dessa pessoa, pelo menos desde criança? Porque a gente está criando os famosos cristãos Peter Pan, né? Que nunca quer crescer. Quando eu falei aqui, né, dos adolescentes que não querem estudar, estou falando de adolescente de 15 anos não, estou falando de adolescente de 30, de 40, de 45, de 50, né? Que não estão tendo, eu até digo um pouco mais sério, que não estão tendo respeito, estão desprezando o conhecimento de Deus. Sabe por quê? Deus já levantou várias pessoas para responder às nossas dúvidas. Alguém tem dúvida aqui? Amém? Ou é só eu? Ah, então tá bom, só eu tenho. Alguém tem dúvida aqui? Amém? Dúvidas todos nós temos. E você tira elas ou você fica com elas? Saiba que as dúvidas, se alguém te pressiona e você não sabe, talvez você pode cair para o lado dele. Por quê? Você é imaturo na fé. Então a gente está enfrentando uma guerra tão grande dentro das universidades que vocês não imaginam. Eu sei o que um professor pode fazer dentro da sala de aula com um adolescente. Eu tinha uma célula dentro da PUC e lá nesse local a gente cantava, a gente ministrava rapidinho, 20 minutos, que era o intervalo. E as pessoas que começaram ali comigo em questão de meses, uma virou homossexual, o outro estava militando para poder matar a criança dentro do ventre. E isso assusta a gente, né? Fala: mas meu Deus do céu, eu criei meu filho dentro da igreja, como que ele virou isso? Porque infelizmente ele está recebendo influência política, inclusive dentro da sua própria casa, você não está percebendo. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Quem são os nossos inimigos que estão influenciando a nossa alma? O primeiro deles é Karl Marx.
E Karl Marx diz o seguinte, lá no Manifesto Comunista, duvidem de mim, pesquisem, vai lá, Manifesto Comunista PDF, no capítulo 2 vai estar escrito o seguinte: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Então ele continua: sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Mentira. Eu nasci na Cabana, uma favela lá em Belo Horizonte. O meu pai e a minha mãe também nasceram no mesmo lugar. Só que o meu pai nasceu numa favela um pouco mais, é pior ainda, né? Chamado Buraco da Coruja. Eu falo que nem a coruja deve estar lá mais. De tão, sabe? De tão paia que é o lugar. E eu tinha família? Tinha. Por quê? Quem instituiu a família não foi Karl Marx. Quem instituiu a família foi Deus. Então ele erra já aí na questão principiológica da instituição da família. Agora, qual que era a teoria de Karl Marx e o que isso tem a ver com a nossa vida? Nicolas, eu nunca vi esse barbudo. Eu não sei nem esse cara, eu só estudei na minha prova de história, nem estudei direito, porque eu não gosto dele, e não tirei nem nota boa. E o que esse cara tem a ver com a minha vida, no meu cotidiano? Ele traz uma teoria chamada luta de classes, que basicamente era o seguinte: o povo trabalhador, o proletariado, iria pegar em armas contra a burguesia e fazer uma revolução armada, porque a sociedade é muito desigual e precisa sanar essas desigualdades. Então, ele pegaria em armas, faria a guerra armada e assim teria uma sociedade perfeita. Qual que é o primeiro erro disso daí? No livro do Russell Kirk, chamado A Política da Prudência, ele diz que existe um princípio conservador chamado o princípio da imperfectibilidade. O que isso quer dizer? Um ser imperfeito não pode criar algo perfeito. Então nós não conseguimos criar uma ordem jurídica perfeita, uma ordem social perfeita. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então toda instituição terá a sua imperfeição. As únicas que não tem no sentido estrutural é a família e a igreja, porque não fomos nós que criamos. A instituição foi criada por Deus. Agora, quando nós olhamos para isso, ele promete um paraíso aqui na terra. Mas o nosso paraíso não está prometido aqui na terra, está prometido nos céus, amém? Então se tem alguém prometendo um paraíso aqui na terra, não pode ser Deus. E os locais onde a teoria desse cara aqui foi implementada, aconteceram duas coisas. Primeiro, desarmamento. Por quê? Você fica impotente perante o mal, você não consegue se defender. Seja sincero com você: se hoje uma pessoa entrar dentro da sua casa com armas, para poder matar a sua família, para poder roubar os seus bens, como você se defende? Com a faca. Boa sorte, né? Se você for for um samurai para poder se defender de todas as armas, né? No máximo a gente joga um tambaqui na cara dele. Toma aqui, Satanás, né? Eu jogo um pão de queijo na cara dele e saio correndo, né? A gente fica impotente perante o mal. Então isso é uma estratégia que eles fazem. Qual que é a segunda questão que eles utilizam quando a teoria dele foi implementada de forma prática? Perseguição às pessoas que têm a mesma fé que você. Não estou falando de pessoas alheias, estou falando de pessoas que só você desconhece, mas que têm a mesma fé que você em Cristo Jesus. Alguém aqui já leu o livro Torturados por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand, né? Ele era um pastor que experimentou o regime comunista na Romênia. E ele fala que a primeira classe que foi seduzida por esse discurso bonitinho, chuta qual classe que foi? Nós, cristãos. Seduziram os pastores, os padres, os sacerdotes ali na época, com uma imagem de bondade. Nós viemos pela igualdade, né? Só faltou falar companheiro, né? Só faltou falar isso, né? Mas quase, é porque não existia ainda, porque senão eu ia falar, né? Ele chegou e falou: olha, nós viemos para o bem, nós viemos para a igualdade. Deu pouco tempo, eles já estavam perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos dentro das prisões. E algumas torturas que eles utilizavam lá era a seguinte: colocava a pessoa num caixão em pé e colocava giletes e pregos dentro. Enquanto você tinha seu vigor físico pleno, você conseguia, né, se esquivar ali e tudo bem. Agora, ao longo do tempo que você ia cansando, né, aqueles pregos, aqueles giletes iam entrando no corpo da pessoa, que era uma pessoa que tinha a mesma fé que você. Colocava um cristão dentro de uma câmara gelada
e deixava alguém só observando. Quando ele estava quase morrendo, tirava ele, esquentava e depois voltava ele de novo. Ficava fazendo isso por horas, né? Eles pegavam o livro, a Bíblia, e as primeiras 10 páginas ele colocava a capa do livro de Marx, e o restante era a Bíblia. Por quê? Porque se você entregasse a Bíblia direto, eles iam te perseguir, mas se você entregasse um livro como se fosse de Karl Marx, eles receberiam. Inclusive o livro fala que eles utilizavam crianças para poder entregar para os soldados russos, porque os soldados russos gostavam de crianças. Então essa é a teoria dele, né, de você lutar, modificar a sociedade através de uma luta armada. Mas essa teoria ela foi modificada, e ela foi evoluindo. A gente chega na escola de Frankfurt, tem ali uma frase escrita: make love, not war. Faça amor, não faça guerra. Vocês vão ver que vai ter ao longo dessa ministração várias frases que têm uma aparência do bem, mas escondem um perigo muito grande por detrás. Entre o amor e a guerra, o que a gente escolhe? Sejam sinceros, amor, né? Para quem é casado, tá? Se é solteiro, segura seu fogo aí, né? Para quem é casado, você não troca ali, né, um momento ali de você estar ali vendo um filme com a sua esposa, né, com a sua 10-10, com a sua ungida, né? Você não troca para poder ficar tomando tiro, para poder ficar passando fome, para poder ficar passando frio, né? Então a gente escolhe o amor. Contudo, né, se vis pacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra. Então, muitas vezes para você alcançar a paz, você precisa da guerra. E o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Então nós somos soldados dele, nós estamos numa guerra. E muita gente acredita que nós não estamos numa guerra. E quando você anula que nós estamos numa guerra, você anula inclusive sua própria missão como soldado de Cristo. E o que eles compreenderam que foi diferente de Karl Marx? Eles disseram: opa, peraí, está errado. Não é através de armas não, porque não está dando certo. Porque a gente está encontrando um cristão, a gente coloca a arma na cabeça dele, né, e fala: ó, vira, que senão nós vamos te matar. E ele não muda. Por quê? Porque morrer para o cristão é lucro. Então ele via que matando um cristão fortalecia a fé dos outros. É loucura, né, para o mundo, mas o evangelho é loucura para o mundo mesmo. Então Stalin, por exemplo, destruía igrejas em Moscou, e as igrejas iam para os porões, né, ficava uma igreja subterrânea, e aumentava ali o evangelho. Por quê? Porque a perseguição aos cristãos fortalece a fé dos outros. Então ele falou: peraí, nós não vamos fazer mais uma luta armada, nós vamos fazer uma luta cultural. E aí, lá nos anos 60, lá nessa escola de Frankfurt, tinha vários teóricos, né, estudiosos como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Horkheimer, que desenvolveram diversas teorias, não no âmbito da luta armada, mas no âmbito da luta cultural. E lá nos anos 60, você tem toda a reverberação dessas teorias. Então está escrito ali, ó, keep abortion legal, né, mantenham o aborto legal. A luta pelo aborto não vem de agora, já vem de muito tempo. E eu costumo dizer que nada que tenha sido gritado nas ruas não tenha sido sussurrado dentro das escolas e dentro das universidades. Você que está aqui, principalmente pai e mãe e estudante, né, não subestime o poder de um professor. Um professor pode alterar a vida de alguém para o bem, mas pode alterar a vida de alguém para o mal. Então essas teorias, né, quando a guerra ali explodiu, esses teóricos todos socialistas fugiram para Cuba. Mentira, fugiram para os Estados Unidos, né? Por mais que eles odeiem os Estados Unidos, fugiram para os Estados Unidos. E eles se infiltraram aonde? Nos quartéis generais? Se infiltraram ali na inteligência americana de guerra? Não, se infiltraram nas universidades. Então, alguém aqui já foi chamado de fascista? Em algum momento? Se não for chamado, isso é Nutella, tá? Eles estão Nutella, né? Fascista, um monte de coisa. Herbert Marcuse, dessa escola que desenvolveu a curva F, que basicamente era: você é hétero, você aumenta um pouquinho, você é cristão, aumenta um pouquinho, você é não sei o que, aumenta um pouquinho. Então essa escala F, de quanto mais fascista você é, quanto mais características, né, do ocidente você tem, mais fascista você é. Só que essa teoria também, ela foi evoluindo e chegou no Antônio Gramsci. Eu costumo dizer que se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, tá aí, ó. Ah, Nicolas, eu nunca vi. Tá aí, ó, Mir, Satanás, Mir, né? De óculos e tudo, né? Quem foi esse cara? Nicolas, quem que é esse cara? Eu estou ouvindo aqui um monte de cara que eu nunca ouvi na minha vida, e isso está na minha vida, muito mais do que você imagina, né? Esse cara aqui foi fundador do Partido Comunista Italiano, foi preso por Benedito Mussolini, que falou: ó, esse cara está falando umas teorias aí meio revolucionárias, meio besta, pega ele e bota ele na prisão. Só que mal sabe que quando o homem está retraído na sua solidão,
ele acaba produzindo mais, né? Paulo, principalmente, né, ele fez vários livros nas prisões, porque a sua solidão, assim como os filósofos, te dá uma condição de você olhar mais para o seu interior, de produzir mais. E o que ele fez nas prisões? Começou a pedir vários cadernos, começou a desenvolver diversas teorias, o que hoje é um compilado de 8 volumes chamado Cadernos do Cárcere. E nesses volumes, ele trata a respeito de 2 teorias aqui que nós vamos abordar somente. A primeira chama hegemonia cultural e a segunda chama círculo de cultura. O que é hegemonia cultural? Divide-se em 2. Isso aqui é muito importante, eu quero que você preste muita atenção, porque quando estiver acontecendo, você vai sacar, falar, é isso que está acontecendo. O que significa hegemonia cultural? Divide-se em hegemonia e poder. Poder significa o poder do Estado sobre o aparato estatal, sobre a polícia, sobre o exército, sobre tudo que envolve o poder público. Já a hegemonia significa domínio psicológico das massas. Antônio Gramsci compreendeu que você é uma alma. E ele falou, não adianta só combater o externo, eu tenho que combater o interno. Então, ele fez o seguinte, ao invés de a gente ganhar o topo, através de uma luta armada, né, o topo da pirâmide, nós vamos ganhar a presidência, nós vamos ganhar o poder aqui desse país, nós vamos começar pela base. Por quê? Porque quando você tomar a base, quando você chegar ao topo, você não precisa fazer uma revolução armada, porque todo mundo já concorda com você. Então, teve um período, por exemplo, que eu morei na França, no ano de 2008, a esquerda lá é a mesma esquerda daqui, é impressionante. Eles falam do mesmo jeito, eles agem do mesmo jeito, eles se vestem do mesmo jeito, por quê? Porque é um pensamento homogêneo, eles ficam iguais, né? Não sei se tem algum estudante aí da Federal, mas a Federal daqui eu tenho certeza que é a mesma coisa do FMG, né? Parece que está entrando num episódio do The Walking Dead. Oi, eu faço não sei o que, sociologia, filosofia e tal, né? Gente, eu amo filosofia, tá? Não são matérias do capeta não, pelo contrário, a gente precisa formar filósofos, amém? Amém. E aí o que ele fez? Ele fez essa teoria e começou a dar super certo. Talvez você nunca viu a cara desse cara, mas ele é um dos autores mais citados em teses universitárias. Só que essa teoria também, ela evoluiu e chegou nesse carinha aqui, né? Não sei se você conhece, né? Paulo Freire. O que esse cara fez que foi genial? Em 1968, ele lança um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que ele fala que basicamente a nossa educação é opressora, porque o professor está numa posição hierárquica maior do que o aluno. Então a nossa educação é na vertical e ele propõe uma educação na horizontal. E vocês lembram do círculo de cultura, né, a teoria de Antônio Gramsci? Ela dizia que na época ali, né, das fábricas, você tinha os operários. E aí durante o intervalo, a proposta de Antônio Gramsci era reunir esses operários e fazer um círculo, porque através do diálogo transformaria um homem em um novo homem. E o que Paulo Freire fez? Ele jogou essa teoria para dentro das escolas. Ou seja, a escola já não é mais um local de formar estudantes, a escola é um local para formar ativistas, pessoas que vão trabalhar em prol da revolução cultural. Ele foi genial nisso. Então, Nicolas, tem algum problema fazer as coisas em círculo? Não, a minha célula mesmo é em círculo, não tem problema, né? Só não faz uma estrela no meio, porque pode dar um probleminha, né? Não faz isso, né? Mas assim, não tem problema, só que saiba que tudo isso tem uma finalidade. Poxa, por que eles estão fazendo isso? O círculo tem maior ou menor? Não tem, todo mundo ali está igual a todo mundo. Então, tome cuidado com as coisas que você entra, com as frases que você fala, né? Meu corpo, minhas regras. Primeiro que não é seu corpo é templo do Espírito Santo, não é seu, amém? Não é seu, amém? Amém, amém. Se tem alguma feminista aqui, é o lugar certo para você estar, amém? Porque você vai ser libertada hoje, amém? Amém, pode passar por favor. E aí a gente vai começar a ver as pessoas que são os ativistas, né? Os que fazem toda essa engrenagem cultural rodar. O primeiro deles é o ativismo LGBT. A gente primeiro precisa ter muito cuidado com relação a isso, para dividir. Primeiro, o homossexual do ativista LGBT. O homossexual busca por uma aceitação, né? E ele é protegido pelo artigo 5º da Constituição, né? Qualquer um que discriminar ou cometer algum preconceito com raça, cor, sexo, etnia, ele deve ser preso, deve ser punido. Então, ele busca uma aceitação na sociedade, ponto. Qual que é a diferença para o ativista LGBT? Ele busca uma imposição.
Ou você concorda, ou você é transfóbico, ou você é homofóbico, ou você é fascista, ou você é ciclista, você é skatista, você é maratonista, né? Você é um monte de ista aí, né? E aí a gente vai ver aqui alguns vídeos, não eu falando, porque eu falando, você pode falar, Nicolas, você está puxando sardinha para o nosso lado. Não, eu quero que vocês vejam exatamente o que eles falam a respeito da nossa família, qual que é a intenção, o propósito deles, que é bem diferente de um homossexual. Eles são ativistas, eles fazem toda essa engrenagem rodar. Então, pode passar, por favor, o primeiro. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Imagina se um pastor falar algo semelhante. O que aconteceria com esse pastor? Alguém pode dizer, Nicolas, mas isso é um caso isolado, né? Eu não vi nenhuma nota de repúdio, né, do ativismo LGBT contra essa pessoa. Pelo contrário, eu ouvi silêncio. E geralmente quem cala consente. Mas isso aqui não é um caso isolado. Vou passar um vídeo que é mais anterior, é mais antigo, para vocês verem que não é de agora. É de muito tempo que eles já estão lutando para poder perverter a sua sexualidade. Que inclusive, antes de passar o vídeo, a Bíblia deixa muito claro o nosso posicionamento. Em 3 momentos. Primeiro, quando se diz respeito a Gênesis 1. Porque Deus criou o homem e a mulher. No casamento, Deus reafirma a finalidade dessa criação. Porque Deus não é um Deus de aleatoriedades. Deus não é um Deus que vai falar, não vou fazer uma criação aqui do jeito que vier a cabeça. Não, Ele planeja as coisas. Então o homem, ele se une à mulher no casamento, porque há uma finalidade. Através da junção do material genético masculino e feminino, você consegue ter a formação de uma vida. Isso é um milagre. O que não acontece com 2 homens e nem com 2 mulheres. E quando nós olhamos, né, Romanos 1, abre aí sua Bíblia rapidinho, para você ver que de fato isso está na Bíblia. Talvez você nunca viu, mas está na Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 24, se eu não me engano, deixa eu ver. 24. Romanos capítulo 1, 24 diz o seguinte: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E em filosofia, natureza tem um sentido de finalidade. Então aqui a Bíblia fala, né, a finalidade, foi contrário à finalidade de Deus. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. 2 pontos aí muito interessantes. Primeiro, né, que Deus aí os entrega a um sentimento perverso. E segundo, no 28, olha só, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Olha a consequência de você não se importar com o conhecimento de Deus. Não é algo para a gente brincar, não é algo para a gente tratar como se, não, tudo bem, não quero ler a Bíblia, sabe, por mais que isso aqui, pessoas morreram para que isso chegue até o meu lar hoje, eu posso ler no celular, eu posso ler na Bíblia, e você ignorar esse conhecimento, toma cuidado, olha como Deus agiu com eles, né? Então Deus, ele deixa bem claro o nosso posicionamento. E o que tem acontecido hoje?
numa ânsia dos cristãos tentarem, ganhar aplausos do mundo e serem bem aceitos, nós estamos mudando coisas que não podem ser mudadas. A homossexualidade, assim como todos os outros pecados, não tem uma fórmula mágica, só existe uma resposta. Você precisa se arrepender, deixar esse pecado e entregar o seu coração a Cristo, ponto. Quando você nega essa verdade a um homossexual, a um mentiroso, a um adúltero, a uma pessoa que comete prostituição, você está impedindo com que ela conheça a verdade. E o que a verdade faz? Ela liberta. Você está impedindo que uma pessoa seja liberta, porque você quer ser tão aceita por ela, que você está negando a verdade para ela. Só que toma cuidado com isso, porque a homossexualidade, assim como todos os outros pecados, eles te afastam da vontade de Deus. Não é uma questão sua. Eu não estou pedindo sua opinião não vale para mim, o que vale para mim é a palavra. E a palavra fala que é pecado e ponto. Ponto. Amém? Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Não vão conseguir mesmo não, amém? Amém. Sabe, não sei se vocês prestaram atenção, no que ele disse. Isso é muito sério. A gente precisa trazer um novo tipo de cristianismo, uma teologia inclusiva. Cai nessa para você ver, vai ser inclusiva mesmo, vai ele e o C para o inferno, Não cai nessa não, E assim, esse vídeo é de 2012, mas eles não ficam somente no discurso, eles tentam ir para o âmbito mesmo da prática para poder te calar. Isso aqui é só um exemplo, para mostrar que na Copa América desse ano, o grupo LGBTQI aí, é tanta letra, O grupo LGBTI foi à justiça e exige que Douglas Luiz use a camisa 24 na seleção na final. Para quem sabe, não tem a camisa 24 porque são 23 jogadores, Começa por aí. Mas eles entraram na justiça para o cara usar a camisa 24 na tora, Aí tá lá, Grupo Arco-Íris Cidadania LGBT iniciou um novo processo exigindo que ele use a camisa 24 ao invés da 25. Antes de tudo, arco-íris não é símbolo cristão, arco-íris, contrário,
Arco-íris é símbolo cristão, arco-íris não é símbolo LGBT, ponto. A gente precisa compreender isso, né? Eles deturpam os nossos símbolos, né? Utilizando como se fosse deles, só que o arco-íris é um símbolo cristão. Abraão fala, olha, eu colocarei um arco nos céus representando a minha aliança minha com os homens. Então quando a gente, sabe, deixa com que eles utilizem, né, esse símbolo em prol deles, eles estão deturpando um símbolo que o próprio Deus criou. E aí pode passar, eles não estão, né, somente como eu disse no discurso, lá em 2006, né, quantos anos você tinha em 2006? Você mesmo, Thomas, né, você mesmo. 16 anos? 16 anos em 2006? Quantos anos você tem, meu filho? 6 anos, boa, 6 anos. Com 6 anos de idade, eles já estavam, sabe, imbuídos de calar a sua boca. Então o SPL 122, que foi lá no Congresso Federal, né, lá na Câmara dos Deputados, dizia o seguinte, artigo 8A, impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados aberta ao público, em virtude das características previstas no artigo 1 desta lei. Pena 2 a 5 anos de cadeia. Traduzir isso aqui. O local do culto, esse local aqui, ele é protegido pela Constituição Federal. Então, se alguém entrar aqui e tentar atrapalhar esse culto, você pode tirá-lo, né? Pode tirar ele, que você está no seu direito de culto. Mas o pátio da igreja não é. Então, se tem, suponhamos ali, um homem e uma mulher se beijando, e aí vai lá o apóstolo René e fala, ó, meu amigão, aqui não pode beijar não, sai fora, né? Suponhamos agora que essa lei esteja aprovada e fossem 2 mulheres lá fora se beijando no pátio da igreja. O apóstolo toma a mesma medida. Falou, meu amigo, né? Meu amigo, deixa eu te falar. Não pode beijar aqui não. Sai fora. E ele, o quê? Você está impedindo a manifestação, a expressão da minha afetividade, 2 a 5 anos de cadeia no apóstolo, né? Aí, suponhamos que chega um homem ali na porta e fala, apóstolo, eu vou casar. Fala, glória a Deus, que coisa boa. E aí, qual que é o nome da varoa? Não é varão. Mas não vai dar, né, amigo? Né? Não vai dar, porque a Bíblia não me dá essa possibilidade. Você está impedindo a manifestação da minha afetividade, 2 a 5 anos de cadeia, né, no René. Então isso não é aceitação, isso é uma imposição. E isso lá em 2006. Mas isso daqui foram coisas que esse projeto foi arquivado, amém? Ele não tem vigor em nada, glória a Deus. Mas foi por mágica? Não foi. Foi por pó de pirim-pipim, né? Jogou e não. Foram pessoas que ocuparam o espaço para poder defender isso aqui. Influência política, a capacidade de você influenciar ou até mesmo determinar as ações dos outros. Pode passar, por favor. A segunda arma que eles utilizam para poder influenciar a sua vida está sendo a ideologia de gênero, que diz respeito à sua sexualidade, né? Então, o que diz a ideologia de gênero? Talvez você nunca ouviu isso, não sabe se é de comer, se cheira, se é bom. O que é isso, né? Diz o seguinte, a sua construção sexual não é feita através de uma construção genética, né? XX e XY. A sua construção é feita através de uma construção social. E quem é esse menino aqui? Na direita, ele está vestido como menina, né? E à esquerda, ele já está ali na fase mais adolescente, vestido como homem. Esse menino se chama David Heimer. David Heimer foi um menino que na sua infância houve um erro, né, de procedimento numa cirurgia de fimose que ele foi fazer. E aí acabou que queimou o órgão sexual masculino dele. Então ele perdeu o órgão dele, né? E nisso os pais, a família ficou desesperada. Falou, e aí o que a gente vai fazer, né? Na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, que era um sexólogo adepto à ideologia de gênero. E o que ele sugeriu? Falou assim, olha, já que ele não tem órgão sexual masculino, basta você criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina, né? Fonte, confia, né? Passa aí, por favor, só para mostrar a entrevista dele. Aí ele deu uma entrevista em 2010, dizendo o seguinte, era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, eu não gostava de me comportar como uma garota, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Para resumir a história, na adolescência ele começou a se vestir como homem, agir como homem, né, os pais contaram o que aconteceu, e ele chegou à vida adulta, né, teve ali a sua família, contudo, ele tirou a sua vida, né? Por que eles não contam isso?
Porque a ideologia de gênero esconde um perigo muito grande por detrás. Você pode parar e pensar assim, Nicolas, qual que é o problema de uma menina se achar menino? Qual que é o problema? Você não está, cristão não é muito enxerido, não? Você pode querer ser o que você quiser, por mim eu não me importo, mas desde que isso não faça com que eu, primeiro, normatize isso e também não venha impor isso a mim, né? E aí a gente pode ficar com essa pergunta na cabeça, qual é o real perigo da ideologia de gênero? Mulher dragão, né? Você fala, que coisa, né? Passa aí, só para ver o antes e depois. Ex-banqueiro, e era um homem, tá? Ex-banqueiro gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão, né? Olha o nome dele, Tiamat Legion Medusa, Legion, Legion, né? Para quem não sabe, Legion é legião, né? Faz uma analogia aí, né? 295 mil para se transformar em mulher dragão, né? Quanto tambaqui não dava para comprar, né? E o cara gasta para poder virar um dragão, né? Cada um com as suas prioridades. Passa aí. Homem transgênero abandona a família para começar vida nova como criança de 6 anos de idade. Eu vou traduzir, tá? Para vocês. É um homem com seus 50 e poucos anos e se sente uma menininha de 6 anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Você acha que isso estava nos planos de Deus? Você acha que isso é a vontade de Deus, o cara deixar uma mulher e 7 filhos para virar uma criança de 6 anos de idade? Fica com essa pergunta na cabeça, qual é o real perigo da ideologia de gênero? Ah lá, com chupetinho e tudo, né? Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, Wolsitz diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é o cara que se sente uma menina de 6 anos ou uma família que adota um trem desse, né? Não dá para saber, né? Nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança, olha que bonitinho, né? Olha só que bonitinho, né? Mas qual é o perigo da ideologia de gênero? Tem alguém, um estudante de direito aqui? Tem algum estudante de direito? Algum estudante? Pode ser você, qual que é o seu nome? Ana, não precisa ficar com medo, tá bom? De verdade. Qual é o artigo? Gente, eu falei para não ter medo, confia em mim, né? Qual é o artigo caso um dragão mate uma pessoa? Não tem, né? A aula de transpenal aí, você faltou, né? Essas aulas remotas tá matando os nossos jovens, né? Eu sei que você deixa lá e vai dormir. Hoje é o momento de você pedir perdão, né? Se esse cara aqui, ó, esse cara aqui, que se sente uma menina de 6 anos de idade, fizer sexo com um menino de 6 anos de idade, é pedofilia? Cuidado com a resposta. Ele se sente uma menina, ele se sente uma criança. Se ele fizer sexo com uma criança de 6 anos de idade, vai ser pedofilia? Então cuidado com a resposta em nome de Jesus. 3, 2, 1. É pedofilia? Sim. Ixi, ouvi uns não, misericórdia. Jesus apaga a luz. É sim, você gritou não tem problema. Mas eu vou te explicar por quê, tá? Sim, é pedofilia. Qual que é o real perigo da ideologia de gênero? A gente viu aqui agora, que alguém acabou de dar legalidade, sem querer, a um homem fazer sexo com uma criança. Olha o perigo disso. A ideologia de gênero destrói identidades. Ela destrói verdades que são imutáveis. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. E a sua sexualidade não é um brinquedinho que um dia você é, no outro dia você não é, né? A verdade, ela não está ao seu dispor, ao seu bel prazer. Então, quando você diz que é algo, mas você não ganha os atributos daquilo, isso não passa de fantasia. Então, suponhamos, imagina um dia você chegar e falar assim, ai Nicolas, eu me sinto com 4 quilos a menos. Não para de comer tambaqui para você ver não. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Imagina você chega no banco e fala, olha, bom dia, eu me sinto milionário. Você pode me dar uns 1 milhão que eu sinto que eu tenho, né? Não vai adiantar. Aí eu me sinto o Goku. Você faz Geikidama, né? Não vem não, porque com certeza vocês aqui ajudavam o Goku a fazer Geikidama, tá? Aí viu que ajudava? Olha lá, só tá os... Pede perdão agora. Obrigado, né?
Ah, eu me sinto o Ryu. Você não dá Hadouken. Então, sabe? Então não adianta você querer simplesmente ser algo, porque você não ganha os atributos daquilo. E aí é o seguinte, no âmbito do debate privado, ou seja, alguém vai e liga, fala assim, olha, uma pessoa transgênero, você entra na fantasia dela, chama ela de ele, ela de ela, do jeito que ela quiser, ela está no privado. Agora, no âmbito do debate público, você precisa defender a verdade. Porque a ideologia de gênero nada mais é do que você negar a realidade. Por que vocês falam comigo que isso aqui não é uma bola? Olha, porque não é. Incrível, né? A realidade é aquilo que está em si mesmo. Então a ideologia de gênero não faz com que você olhe isso aqui e fale, não é garrafa não, é bola. E se você não me chamar de bola, você é um bolofóbico, né? E aí com a sexualidade é a mesma coisa. Começa com a sexualidade e vai fazendo com outras coisas. E o que nós temos como verdade absoluta? Isso aqui. E aí daqui a pouco você está assim, não é a palavra não. Não é a palavra não. Eu não sei quem escreveu. Eu não sei quem que inspirou. Foram homens são falhos. Então a Bíblia também é falha, né? E aí você começa a negar várias das outras realidades. E aí o que acontece? Você olha algo, então ele tem juba de leão, tem dente de leão, sabe, tem corpo de leão, mas é um gatinho. E você precisa ficar toda hora, peraí, é ele ou é ela, né? É elo, né? Hoje em dia tem até isso, é elo, né? Então você tem que ficar tomando muito cuidado com isso. Tomem cuidado, porque uma simples coisinha pode destruir, gerar um caos gigantesco na vida, principalmente da sua família. Pode passar, por favor. É vídeo? É vídeo. Isso são duas crianças conversando atrás de um carro sobre Jesus Cristo. So, option number one. Jesus. Yes, option number one. So, Violet. What? Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But option two. Do they teach you that at school? Yes. Oh, that is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Any other fun facts about Jesus? Quando eles não conseguem destruir a sua sexualidade, ou a sexualidade do seu pai, da sua mãe, eles começam a destruir a sexualidade de Jesus Cristo. Sem noção quão sério é isso? Eu na minha escola dominical, eu aprendi que Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, que Ele é o leão da tribo de Judá, sabe, que Ele é o consolador, que Ele é o Senhor do Senhor, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, sabe, esse é o Jesus Cristo, que as crianças deveriam aprender, sabe? Só que o que eles estão sendo ensinados? Que Jesus é bi, porque Ele ama todo mundo. Jesus é não binário, ou seja, Ele não se reconhece nem como homem nem como mulher, porque Ele é um homem que usa vestido. Isso que eles estão querendo passar para as nossas crianças. Se você acha que isso está distante de você, não, isso está distante de mim, você não está entendendo nada. Isso aqui é política, influência, a capacidade de você influenciar ou até mesmo determinar as ações dos outros. Pode passar. A terceira arma que eles utilizam é a universidade. Esse ali de vermelho ali sou eu, na PUC, e o resto é tudo esquerdista, né? E isso é a universidade. Sabe aquela coisa de, quando eu passar pelo Vale da Sombra da Morte, né? É bem parecido. Na direita tem ali o Guilherme Boulos, né? Fiz questão de ver se minha casa estava bem fechadinha no dia. Embaixo tem o símbolo do comunismo, no meio está a União da Juventude Comunista, na direita está o símbolo do comunismo junto com o do feminismo, né? É tipo os Vingadores do Capeta, né? Juntou tudo e fez um combo, sabe? E na direita você tem o símbolo da PUC Minas, né? Que é Pontifícia Universidade Católica. Aí eu te pergunto, como que é possível que um símbolo que matou cristãos, né, está do lado um símbolo, né, cristão? Porque deixamos de fazer influência. Quem que criou as universidades? Nós cristãos. E hoje ela está sendo utilizada para poder destruir quem a originou. Então você chega na faculdade hoje, você deixa de ser cristão.
sendo que quem criou foram os cristãos. Dentro da minha universidade, né, eu tinha um professor meu que só chamava de Jesus me ama. Esse era o meu apelido. Ele começava lá a lista e falava assim, Maria, Natália, e quando chegava no meu nome ele falava Jesus me ama, né, como forma obviamente de chacota. Eu lembro que teve um professor, né, que chegou na minha sala de aula e falou assim, chegou desse jeito, falou assim, eu estou vendo 3 demônios ali naquela parede. Primeira coisa que eu fiz tá amarrado, né? E aí eu falei assim, que parada é essa, mano? O que eu estou fazendo aqui? E ele falou, é verdade ou é mentira? Aí eu não estou vendo, né? Mas e aí, onde você quer chegar, ô gênio, né? Aí ele, não, é porque lá na cruz, Jesus Cristo, ele é 3 em 1, como que é isso? Era Jesus, era Deus ou Espírito Santo? Como é que é? E começou a fazer uma desconstrução, cara, em conjunto com todo mundo. E eu lá, pá, rebatendo ele, falando e tal, tudo mais. Só que se eu não estivesse ali, tinha um monte de outros cristãos ali na sala. Ia passar por isso mesmo. Você tem noção da influência que você pode fazer dentro de uma sala de aula? Você tem noção da inocência que você pode, a influência que você pode fazer dentro da universidade? E talvez talvez deixou esse tempo passar. Mas talvez tenham pessoas aqui nessa noite que estão tendo essa oportunidade, mas está fazendo igual Pilatos, está se omitindo. Mas quando você omite, você está tomando uma posição, né? Tem uma charge muito legal que fala assim, que tem uma pessoa em cima do muro, e aí Jesus está assim, né? Vem para o meu lado, vem para o meu lado, e o Satanás está lá quietinho. E ele fala assim, ué, você não vai convencer ele para vir para o seu lado, não? Ele fala, não, o muro é meu. Então quando você está em cima do muro, não é que você está em cima do muro, você está tomando uma posição de neutralidade impossível perante as coisas. E se você não fala, outra pessoa vai falar no seu lugar. E aí o que culmina na quarta e penúltima arma que a esquerda trabalha, que é o feminismo. O feminismo tem entrado dentro da igreja igual um tsunami, mas de forma silenciosa. A revolução cultural que Antônio Gramsci prega é uma revolução silenciosa, onipresente e invisível. Você não vê, você não escuta, mas ela está em todo lugar. E são atributos de Deus, né? A questão principalmente da onipresença. E ele fala que essa revolução tem um imperativo categórico divino, ou seja, ela precisa ter todas essas características para de fato poder te ganhar. Então o feminismo, tirei aqui algumas frases das próprias manifestações delas, né? Não, volta por favor. Violento é o capital, sem feminismo não há comunismo, lugar de mulher é na revolução, no meu corpo quem manda sou eu, né? E aí você pode achar, mas Nicolas, o que o feminismo diz? Ele não trata sobre igualdade, sobre respeito, ele não trata sobre a luta, né, dos direitos pela mulher. Aí eu te pergunto, onde você leu isso? Porque quando eu falo, né, sobre cristianismo, eu pego a Bíblia. Quando eu falo sobre feminismo, eu tenho que pegar as feministas. E uma mentirinha pequenininha que eles contam, né? Por exemplo, você mulher hoje só pode votar por conta das feministas. Quem já ouviu isso, né? Você só pode votar por conta das feministas. Aí eu falei assim, vou pesquisar, né? E chegou na Celina Guimarães Viana, que foi a primeira mulher que teve uma inscrição eleitoral aqui no Brasil. E olha só o que ela disse a respeito do voto. Eu não fiz nada. Tudo foi obra de meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Eu jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo colocou-me nas alturas, até o cartório de Mossoró, onde me alistei, e botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido, né? E as feministas agora caem para trás, né? Eu quero dizer aqui que o homem é superior à mulher? Não. Eu só quero dizer que uma mentirinha contada se torna uma verdade absoluta para elas. E aí a gente precisa pegar o que as feministas falam, né? Então a Simone de Beauvoir, ela diz o seguinte: em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Imagina se isso está na Bíblia. O que elas chamariam a Bíblia, né? De machista, de opressor e tal, tudo mais. Então todas essas frases aqui tiraram das próprias feministas. Eu tinha uma professora feminista na minha faculdade, né? E aí ela não cumprimentava o homem, tá? Tipo, você estendia a mão, ela ficava e não cumprimentava você.
Eu falei, pô, estranho isso aí. Ela é feminista, assim, séria, né, pesada. E aí teve um dia que eu fui fazer uma prova e ela falou assim, em dupla, ela falou assim, ó, você vai fazer sozinho lá na frente. Para eu e mais 4 alunos. Eu falei, por quê? Ela falou, quando você receber a sua prova, você vai entender. Peguei a prova, estava lá o cabeçalho assim, ó, requisitos para fazer a prova em dupla. 1, nunca ter desrespeitado a professora. Aí eu falei, eu nunca desrespeitei, né? Eu amo filosofia. E eu acabei de revelar aqui a matéria da professora, né? Aí o segundo estava assim, frequência em sala de aula. Eu falei, eu sou frequente em sua aula, eu amo filosofia e tal, tudo mais. Professora, eu vou fazer mesmo a prova individual? Aí ela vai. E você sabe que quanto menor o ser humano, mais raiva chega mais rápido, né? E eu falei, e eu já estava no limite. Falei, professora, eu vou para fazer a prova individual mesmo? Aí ela vai. Aí eu falei, tá bom. Vou perguntar pela última vez. Professora, eu vou fazer a prova individual? Aí ela, não. Pode, você não vai fazer a prova individual, não. Pode fazer com o seu Deus e com o seu Logos. Que ela sabia que eu era cristão. Eu falei, como assim? Aí eu levantei, fui na coordenação, porque imagina se fosse eu fosse de uma outra religião, né? Alguém chegava, não, pode fazer você e sua entidade. No outro dia, estava na capa de jornal Intolerância Religiosa. Fui lá na coordenação, não tinha ninguém. Falei, putz, cara, sabe, não vai dar em nada isso, eu preciso fazer alguma coisa agora. Aí peguei meu celular, liguei 190. Boa noite, bom. Então, sofri isso, tem como vir aqui na PUC? Tem. Do nada, chegou uns policiais lá e tal, olhei assim e falei, ó, é aquela dali, pega, né? Vai, aquela lá, ó, que não cumprimenta o homem, vai lá nela. Aí, para resumir muita história, né? Fiz um boletim de ocorrência, o policial chegou para mim e falou assim, cara, eu também já passei por isso aqui, dentro da PUC, tamo junto. Eu falei, glória a Deus. Deus mandou um sargento certo para essa missão, né? Para resumir, foi aberta uma sindicância dentro da PUC, né? Tipo, coisa de filme mesmo. Eu falava, o professor digitava, né? E eu tomei 2 advertências graves. Mais uma, eu seria expulso da PUC, né? E ela tomou uma advertência de acompanhamento administrativo, né? Falei, o famoso nada, né? Só que ela nunca mais ousou fazer isso perto ali onde, na sala que eu estava, né? Rimos muito, tomei pau, mas fiz a prova de novo, né? Passei em filosofia, ficou tudo certo. Eu sou muito mais, irmãos, ser cancelado por esse mundo, mas ser aprovado por Deus, sabe? Não importa, amém, glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui é só para mostrar as amizades, né, da Simone de Beauvoir, né, que é a feminista, Che Guevara, Fidel Castro, que só fuzilava homossexual, né, nada demais, pode passar por favor, né? Você vê aí a galerinha do bem que eles se uniram, né? Agora um tema aqui muito importante, e eu vou correr porque o meu tempo está acabando. Eu gostei disso. Mais 3 horas, pastor, glória a Deus, irmãos. Uma palma de palmas para o apóstolo. Tô brincando, eu vou cumprir com o meu horário. O feminismo, em essência, ele defende o aborto, que nada mais é do que matar crianças dentro do ventre. Essa foto aqui, quando eu vi ela, eu falei, eu preciso colocar na minha ministração, que é a mesma pessoa, mas em locais diferentes. É a mesma pessoa. Então, você tem ela, inclusive, na mesma posição, né? Dentro da barriga e fora da barriga. O que é o aborto? Nada mais é do que matar uma criança, que dá uma pena de morte para ela, que ela não tem culpa disso. E você pode parar e pensar, Nicolas, mas aborto não é uma questão de saúde pública, né? Com certeza você já ouviu isso. Não, porque gravidez não é doença. A gravidez mostra que a mulher está em perfeitas condições de receber um ser humano. Então não é para ser tratado como saúde pública, porque criança não é doença. A gravidez não é algo que deve ser extirpado, pelo contrário. E aí qual que é a diferença de você para uma criança que está dentro da barriga? Tempo e nutrição, né? Ela na gestação é um agente ativo e a mãe o passivo. Ela controla as fases gestacionais. Se não fosse o envolto, essa criança seria expulsa por ser considerado corpo estranho. Então meu corpo, minhas regras, até certo ponto, sabe? Você pode cortar sua unha, seu cabelo, que é extensão do seu corpo, mas uma criança não, ela é outro corpo. E aí quando nós olhamos para a questão do aborto, a gente fala, Nicolas, mas será que as feministas não estão lutando para dar direito à mulher a fazer um aborto seguro? Que aborto seguro, irmão? O aborto seguro sempre culmina em matar uma criança, né?
E a pergunta assim que não é para levar para o âmbito pessoal não, mas e se fosse você? Né? Tem 3 casos no Brasil que dá a possibilidade de você cometer o aborto, né? Em caso de estupro, em caso ali de risco de vida para a mulher, no caso ali quando ela está fazendo parto, e no âmbito ali da anencefalia. Nos 3 casos, tá? O cristão ele tem um posicionamento. A anencefalia não é ausência total de cérebro, é ausência parcial. Então muitos podem pensar, e aí Nicolas, o que faz, né? Você vai deixar a mulher passar por todo um processo ali doloroso? Eu sei que é algo difícil, mas o único que pode tirar a vida é aquele que concedeu. Isso é inegável na Bíblia, isso é imutável na Bíblia. Quando você olha na Bíblia, né? O próprio Jesus Cristo foi adorado ainda no ventre. A Bíblia fala assim, olha, antes mesmo de você nascer, eu te designei às nações. Então não ouse você ser cristão e ter relacionamento com o movimento que mata crianças dentro do ventre. Isso daí você não vai ter que prestar contas a mim não. Vai ter que prestar contas a quem deu a vida dessas crianças, tá? Não é para mim não. Você não tem que me temer não. Tem que temer a Deus. E aí ano passado foram 1.200.000 pessoas, né, mortas por coronavírus. Chamaram de pandemia, o mundo parou. Ano passado morreram 55 milhões de crianças abortadas. E eles chamaram isso de direito. Alguma coisa está inversa aí, né? Alguma coisa está completamente diferente. Essas crianças, né? Quantas não poderiam ser pastores? Quantos não poderiam ser músicos, doutores, advogados, pessoas ali que, sabe, honrariam o nome de Deus, e estão sendo mortas não por conta de querer cuidar da mulher, mentira, estão querendo fazer o que o feminismo quer, que é dar uma libertinagem sexual, e caso você gere uma criança, você comete aborto. Então basicamente é o seguinte, eu bebo, eu pego o carro, e sem querer eu mato uma pessoa, e eles não querem que você se responsabilize por isso, e o Elcio sabe, né, de que quando você bebe, toma todas, e depois mata uma pessoa no carro, você não vai responder por crime doloso. Você não teve o dolo, mas você vai responder por crime culposo. Você tem culpa naquilo. Então quando você tem relações sexuais, né, porque eu nunca vi ninguém engravidando, tropeçando na bicicleta. Tropeçando na bicicleta, oh meu Deus, né? Isso não existe, né? Mas você precisa ter relações sexuais. Você está assumindo o risco de gerar uma vida. Então, eu quero que vocês conheçam um caso do Brasil for Life, que cuidam de crianças lá nos Estados Unidos, de meninas, né, que estão cometendo aborto. Elas param o carro na frente de uma clínica de aborto lá nos Estados Unidos, em vários estados é legalizado. E quando as mulheres estão indo cometer aborto, elas chamam, fazem um ultrassom nelas, né, e elas escutam o barulho do coração dessas crianças e desistem de cometer ali o aborto. Só que tem, amém, glória a Deus, tem um caso lá de um grupo de pessoas que são só fruto de estupro. Eu duvido você chegar no olho dela e falar assim, você não merecia ter nascido, que você veio fruto de um estupro. Essa criança aqui, ela é fruto de um estupro, sim ou não? Sim ou não? Não dá para saber, né? Ela é fruto de um estupro. Mata ela. A dor e o estupro, eu estou dizendo que é algo fácil, algo simples, pelo contrário. Essa mulher sim, nesse sentido, ela não tem culpa e não queria ter essa criança. Ela foi imposta através de um criminoso. Mas quem tem que ser punido deve ser o criminoso e não essa criança inocente. E qual que é uma opção, uma solução que nós cristãos podemos adotar? É você entregar essa criança para uma adoção. Nicolas, mas essa criança vai sofrer demais na vida. Então quer dizer que o sofrimento te dá justificativo para você matar uma pessoa? Então vai no hospital agora e vê se tem alguém sofrendo. Pergunta para ela, nós vamos ter que te matar, você está sofrendo demais, né? Sofrimento não é justificativo para você matar um inocente. Caso contrário, você está começando um genocídio, que é você fazer uma diferenciação de pessoas através de características dela, por exemplo. Então toma cuidado muito com isso, porque uma hora pode acontecer de você cair numa enrascada dessa, né? E pode vir na sua cabeça de você matar uma criança para poder tirar uma responsabilidade que é sua. Então no caso de estupro, por exemplo, tem uma menina lá nos Estados Unidos
através do Brasil for Life eu conheci a história dela, que na época da adolescência dela, ela começou a militar por casos de estupro, né? Por casos de crianças que foram frutos de estupro, e militar por aborto nessas causas. Aí os pais dela chamaram ela, falou: ei, deixa eu te falar uma coisa, você foi adotada. E ela falou: quê? Você foi adotada e você é fruto de um estupro. Ou seja, ela estava militando para que ela não nascesse. Ela estava trabalhando para que ela não tivesse vida, porque ela mesma era fruto de um estupro. E por que isso é loucura para o mundo? Porque o mundo não entende que, por mais difícil a situação que a pessoa esteja, dolorosa, nós temos um Deus que consegue transformar a vida dessa pessoa por completo. Eu tenho certeza que nós temos que imbuir nossas atividades para poder cuidar dessa criança, para poder cuidar das mães, para que a gente desburocratize a fila de adoção no Brasil, que é gigantesca. Mas nunca acredite numa pessoa que demanda tempo, dinheiro, energia para poder matar uma criança, mas não demanda tempo, dinheiro e energia para poder salvar essa criança. Se a gente não nos posicionarmos para poder defender essas crianças, que não podem dizer meu corpo, minhas regras, quem vai falar por elas? Talvez tenha alguém no seu lado que precisa ser influenciado nesse sentido, e você está se calando. Por quê? Porque você é um preguiçoso, que não quer estudar sobre isso aqui para dar argumentos para ela. E sabe quem foi aconselhada a cometer aborto? A minha avó. E sabe quem estava dentro da barriga dela? A minha mãe. Se ela não tivesse tido uma influência de outras pessoas, esse espaço vazio que estava na mente dela poderia ter sido preenchido por essa mulher que aconselhou a minha avó a abortar a minha mãe. Pense aí, tira um dos seus avós. Um dos seus avós não existe mais. Quantas pessoas deixam de existir? Agora imagina 55 milhões de crianças. Quantas histórias estão deixando de existir? Se a gente não se posicionar, não vai ter quem se posicione. Se você não falar, não vai ter quem se posicionar. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, tem uns 9 meses, né? Dizendo que: Nicolas, os seus posicionamentos fizeram eu repensar e eu não cometer aborto. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Não é eu não, é Cristo que utiliza a gente para poder salvar uma vida. Esse menino nasceu, ele está vivo. Você tem noção disso? Que uma fala sua pode salvar a vida de uma pessoa. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe? Poxa, é uma vida, cara, é uma vida. E já agora, de fato mesmo, caminhando, pode passar por favor, caminhando para o final, algo que tem ajudado o movimento feminista são os homens Mushiba, sabe? Não dá toquezinho aí não, viu, amor? Né? Faça não, né? É um homem frouxo, é um homem, sabe, sem caráter, sem fibra, que tem ajudado muito o movimento feminista. Quando a gente olha o relacionamento no casamento na Bíblia, fala para a mulher ser submissa ao marido, amém, mulheres? Foi fraquinho. Você tem que ser submissa ao seu marido, amém, mulheres? Amém. E você, homem, tem que amar a sua igreja, amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja, amém, homens? Amém. Dando a vida por elas, amém, homens? Deu uma titubeada, eu senti. Mas amém, você precisa dar a vida pela sua esposa. Deus não pede para você fazer o contrário, né, mulher? Então Ele te dá uma colher de chá aí, né? Agora, quando a gente olha a palavra submissão, não quer dizer sujeição. Estar sujeito a algo é algo ruim. Agora, a submissão significa estar submisso a uma missão maior. Qual mulher vai estar submissa a um homem que não tem missão? Então a gente tem feito homens de geleia, mulheres que querem tomar o papel do homem e filhos que vão nascer nessa confusão toda. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Quem instituiu os papéis foi Deus, vai discutir com Ele. Tá? Amém? E aí, Nicolas, você está falando de casamento, você nem é casado. Paulo era casado? Saí lá de BH para dar uma dessa no CES aqui em Manaus, né? Paulo não era casado e ele falou bastante a respeito de casamento. Por que eu falo sobre isso? Que é importante nessa ministração. Eu tenho bons exemplos de casamento. O meu pai, a primeira mulher que meu pai beijou foi minha mãe. Para mim isso é homem de verdade, né?
Para mim, homem não é aquele que vai na balada e paga combo para todo mundo, não. Qualquer idiota com dinheiro faz isso, né? Para mim, homem de verdade é um cara que senta aqui, toma uma ceia em paz e é fiel a uma única mulher. Isso é homem de verdade, né? Isso é um homem que deve ser valorizado. E não esses idiotas que estão por aí, né? É muito mais importante, escutem isso, um roteirista de filme, um carteiro, um locutor, do que um político que fala para as massas. Por quê? Porque um roteirista consegue mudar a rota de um filme para o que ele quer. Alguém teve que escrever essa cena. Foi alguém. Alguém colocou essa cena com um propósito, no meio desse seriado. Talvez você viu e nem lembra. Aí dá sua uma olhada no efeito, pode passar, no efeito que isso fez. Fez assim, né? No efeito que a Netflix faz, né? Em 23 de outubro do ano passado, estreou essa série aí, Gambito da Rainha, que basicamente é uma menina que joga xadrez, tá? Aí olha o que aconteceu. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay, que é um site de vendas. O livro que inspira a série virou o mais vendido 37 anos depois. Mais 62 milhões de lares assistiram a série. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. E o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão conseguindo influenciar isso sobre xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sexualidade? O que eles não estão fazendo com a sua sensualidade? O que eles não estão fazendo com o seu conceito de família, com o seu conceito de marido, com o seu conceito de mulher? Aí você chega e fala assim, ai Nicolas, eu quero um marido igual o Christian Grey, né? Dos 50 tons de Satanás lá, né? Ai Nicolas, eu sou homem, mas eu só quero uma paniquete. Se não for paniquete, para mim não serve, né? E aí os seus conceitos estão todos destruídos, né? E aí, qual que é o nosso papel? E realmente aqui eu finalizo. E nós? E onde está a gente em tudo isso, né? Esse banner aqui está Jesus para todos, né? Nicolas, isso aí foi o PT que fez? Se foi o PSOL, foi o Lula, né? Não foi. O Lula não deve nem saber escrever, tá ligado? Nem linguagem neutra, nem português ele sabe. Mas enfim, seria companheiro para todos, né? Aí eu te pergunto, Nicolas, de onde é isso então? De uma igreja evangélica de Belo Horizonte. Eles têm um culto específico só para homossexuais. Nicolas, é errado ter pessoas dentro da igreja que saibam lidar, né, com a homossexualidade, você recepcionar essas pessoas? Não. O problema é o modus operandi, é a forma como você vai operar esse cuidado. Eles chamam os homossexuais de coloridos. Sabe o que é isso? É romantizar o pecado, é florear o pecado. Falar, olha, algo que está te levando para o inferno, né? Vamos chamar de coloridos. Aí eu tive uma ideia. Falei, vamos fazer o culto dos maconheiros e vamos chamar eles de fumacinha, né? Já que pode florear tudo. Percebe como soa ridículo? É a mesma coisa. E aí olha só, a nossa falta de influência, o que está acontecendo? Frente evangélica pela legalização do aborto. Nicolas, é só um banner? Não, já foram inclusive até mesmo para a rua. Pode deixar aí no último slide, por favor, em Timóteo, que aí aqui eu finalizo isso. A gente está chegando num tempo tão sério, em que além da gente lutar com os nossos inimigos lá fora, a gente tem que tomar conta do nosso corpo, chamado igreja. Se eles compreenderam que na sociedade, não é através da marra que eles vão mudar a gente, pode ter certeza que dentro da igreja existem pessoas também que compreenderam isso. A Bíblia fala que nos últimos dias, né, sobrevirão aí falsos profetas, virão pessoas que dentro de nós tentarão modificar o verdadeiro evangelho, e a gente não acredita nisso. Sabe por quê? Porque a gente nunca aplica, nunca é um falso evangelho, né? Aí você pega pessoas, né, com milhões de seguidores, né? Pessoas que falam bem, pessoas que dão shows, né, pirotécnicos e tal, tudo mais. E aí você vai ver a conduta dessa pessoa e fala assim, uai, isso aqui não é uma conduta de um cristão. Mas não tem problema não, a música dele é boa. Uma hora você vai ter que decidir se você vai ser amigo de Deus ou se você vai ser amigo de um cantor gospel. Decida-se. Sabe por quê? Porque uma hora você vai ter que falar assim, poxa, a música desse cara é tão boa, ele é tão boa, mas se a música dessa pessoa não está fazendo nem mesmo ela viver um verdadeiro evangelho, faz um sacrifício,
deixa essa música de lado e começa a viver o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Começa a fazer isso, começa a se posicionar. E está chegando no ponto da gente ter que falar. Teve um dia que uma menina dessas aí falou assim: terminei de assistir a série Lúcifer, o que indicam? Aí eu comentei assim: oração e jejum, né? E ficou bravinha, me bloqueou e tal, tudo mais. Eu falei: não tem problema. Aí o que acontece? A gente olha essas pessoas. Hoje eu estava conversando com a Larissa, falando o seguinte: olha, essas pessoas têm milhões de seguidores, e estão influenciando os jovens. E sabe o que nós jovens estamos fazendo? Dando muito mais atenção às pessoas lá de fora, que nem sabe o seu nome, do que uma pessoa que está aqui dentro, que ora por você, que chora por você, sabe, que jejua por você. E você está lá, vidrado nas ministrações online, vidrado na música que está aqui, sabe, está no auge. E a pessoa que está do seu lado, orando por você, você ignora. Quanto tempo que você orou esse ano pelo seu pastor? E aí você para e fala assim: Nicolas, mas o que isso tem a ver com política? Política é influência, é a capacidade de você influenciar ou até mesmo determinar as ações do outro. Se não formos nós para poder cuidarmos do nosso corpo, que é Cristo, e falar: opa, mão, está errado o que você está fazendo, pé, você está querendo tomar outra função. Quem vai fazer isso por nós? Se você é corpo, fique de pé, por favor. Agora que eu prestei atenção numa coisa aqui, apóstolo. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 9 diz o seguinte: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Qual é o meu objetivo dessa ministração aqui com vocês? Antes de tudo, você tem que compreender que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E o meu papel não é fazer o papel dele, o meu papel é falar. O papel dele é de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que vai fazer aqui essa noite. O que eu quero propor aqui para vocês. Influência, desrespeito a tirar uma essência dentro de você e colocar em outra pessoa, certo? Eu preciso descobrir aqui hoje, você precisa descobrir qual que é o seu chamado. Você precisa descobrir qual que é a sua influência que você tem que fazer. Quando você está inconformado com algo, aí nasce um chamado. Eu não sei aquilo que te comoveu durante essa ministração, eu não sei aquilo que o seu coração chama durante o dia, mas eu vou pedir para que o Espírito Santo te incomode a partir daqui, a partir de sair daqui, você vai se sentir incomodado, de você nunca mais ser um Pilatos. E nessa noite aqui nós vamos ter, ao invés de Pilatos, nós vamos ter João Batista. Nós vamos ter pessoas que não vão se envergonhar do Evangelho, porque se não formos nós quem? Como dizia Ronald Reagan, se não formos nós quem? Se não formos nós para a gente influenciar essa geração, você está terceirizando isso para outras pessoas. Irmãos, não foi uma vez, não foi duas, não foi 3, nem 4, nem 5, nem 6 vezes que eu voltei da faculdade chorando, muitas vezes, que eu achei que eu estava sozinho, que eu falei assim: Deus, será que eu estou certo? Falei: Deus, será que vale a pena entrar em tanta briga, sabe? E sem seguidor, sem câmera em cima de mim, sem tendo pessoas me apoiando, eu estava sozinho. Aquilo que você faz em secreto com Deus, na sua honestidade, Ele vai te honrar. Mas a honraria não deve ser o foco da sua busca. A honra é uma consequência da sua luta. O que você deve buscar de fato é você compreender que você tem um propósito e que Deus tem expectativas em você. Você tem noção que Deus ele criou você com algo para ser feito? E quando você deixa de fazer isso, você não está deixando de fazer algo que você não quer fazer. Você está deixando de fazer algo que Deus quer que você faça. Isso é muito sério. Então por que eu li aqui 2 Coríntios 12? Porque muitos de nós podemos estar fracos aqui em influência, mas são nesses momentos que nós estamos fortes, porque aí você vai compreender a sua dependência de Deus. E você vai falar essa noite: a partir de hoje, você vai se tornar um inconformado.
Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se nós que estamos aqui, glória a Deus, se nós estamos aqui, se nós pararmos para tirar uns 5 minutinhos para poder orar pelo Brasil, o nosso país vai ser transformado. Porque quem vai mudar o nosso país não é um sindicato, quem vai mudar o nosso país não é um político, quem vai mudar o nosso país não é um movimento, quem vai mudar o nosso país é Jesus Cristo. É Ele que nos transformou, é Ele que transforma a nossa mente, é Ele que dá a verdadeira cura, é Ele que transforma os nossos corações, é Ele que ativa os nossos chamados. E eu quero que você faça aqui essa noite uma oração. Eu quero que você faça uma oração aqui comigo. Eu quero que você feche seus olhos. Fala: Senhor, muito obrigado pela condição de perceber que sou fraco, que sou dependente do Senhor. E eu te peço que a partir de agora a minha vida seja guiada e transformada pelo Senhor, que eu seja cancelado pelo mundo, mas aprovado pelo Senhor, que o meu chamado incomode todos os dias o meu coração. Espírito Santo, não deixe nem um segundo eu me desviar do meu propósito. Eu te agradeço e entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus planos para o Senhor, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, João Calvino diz, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, essa é a minha última ministração esse ano, e eu sei que eu estourei o meu tempo aqui, mas eu quero tirar só um minutinho para poder falar isso. Eu não consigo dizer para vocês o quanto meu coração fica alegre. Essas lágrimas aqui não são lágrimas de tristeza, essas lágrimas aqui são lágrimas de felicidade, de verdade. Por saber, sabe que por mais que o exército lá fora seja forte, mas Deus, Ele nunca deixa desamparado um filho dele, sabe? E eu creio de verdade que não vai ser a próxima geração que vai transformar esse Brasil, não vai ser a próxima geração que vai ser inconformada. Nós vamos, sabe, ter uma geração inconformada. Nós vamos ter uma geração que não se curva à pressão do coletivo, mas diz: ei, eu sou cristão, eu estou disposto a deixar a minha vaidade, para deixar os meus likes, para deixar as minhas curtidas, para deixar o meu engajamento de lado por amor a Cristo. João Calvino diz que quando um cachorro vê o seu dono sendo atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. Que a honra, que a glória para todos sempre seja de Deus, e que essas palmas aqui agora seja para aquele que merece toda a atenção, todo o amor, para a honra e glória do Senhor. Que Ele seja bendito para todos sempre. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós tributamos toda a glória, nós tributamos todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.